Senhoras e senhores, convidamos agora o nosso primeiro palestrante da tarde com o tema Desenvolvimento Territorial, o excelentíssimo senhor, graduado em Ciências Contábeis pela Universidade Federal do Ceará e pós-graduado em Gestão de Micro e Pequenas Empresas pela Fundação Instituto de Administração, Universidade de São Paulo. Atualmente exerce a função de articulador do SEBRAE em Fortaleza e região metropolitana. Com vocês, Francisco Pedro da Silva Neto. A gente veio falar um pouquinho sobre desenvolvimento territorial, né? Acho que foi a proposta que ficou para a gente do SEBRAE poder falar. Antes de mais nada, eu queria agradecer, né? Agradecer a Dalvani, acho que ela deu uma saidinha da sala, tá ali ela. Dalvani, né? A FEMICRO, parabenizar pelo evento maravilhoso, vão acontecer outros em outras regiões, e é super importante a gente ter um momento desse de debate, de conhecimento, né? E de estar conhecendo todos vocês, né? Conhecendo os ambientes, conhecendo os empreendedores, que é a nossa razão de ser, a nossa SEBRAE, FEMICRO, né? Confederação também. Então a gente vai falar sobre desenvolvimento territorial, né? Sou Pedro Silva, hoje estou como articulador do SEBRAE, e só falando um pouquinho sobre SEBRAE para vocês, eu escutei muito aqui hoje, né, a citação ao SEBRAE, né, em ações que a gente desenvolveu aqui junto, já agradecendo a todos, né, que estiveram aqui na frente e comentaram sobre as ações do SEBRAE no desenvolvimento regional, né, no apoio aos empreendedores. Só para mostrar para vocês o nosso propósito, né? O SEBRAE ele existe para transformar a vida das pessoas através do empreendedorismo. A gente acredita muito nisso, acredita que vocês, né, são geradores de oportunidade, geradores de emprego, e a nossa razão de ser é trabalhar junto a vocês para fortalecê-los e assim a nossa economia girar de uma forma mais pujante, né, crescente. Então, esse é o nosso propósito, né? A gente veio falar sobre desenvolvimento territorial, mas eu queria trazer aqui uma reflexão do que é o desenvolvimento territorial, né? Muito se fala em desenvolvimento territorial, desenvolvimento econômico, né? E existe duas formas, né, para a gente distinguir. Existe o crescimento, né? O crescimento econômico e o desenvolvimento econômico. Qual é a diferença? O crescimento econômico, né, ele cresce, aumenta volume, né? Então, se a gente pensar em variáveis, são variáveis qualitativas. O crescimento econômico, a gente pode pegar aqui uma variável, por exemplo, o emprego. Se a gente diz que o crescimento do emprego está acontecendo, é quando ele aumenta o número de empregados dentro de um determinado território, de uma determinada região, né? É diferente do desenvolvimento econômico, que é uma variável qualitativa, né? Eu posso ter o emprego crescendo e, mesmo assim, a minha região ainda ser pobre. Imagine aí, na nossa região, a gente ter, vou dar um chute aqui, 100 vagas de emprego, né, para a nossa população. Se a gente ocupa 80 com pessoas da região, a gente tem 80% de pessoas da região ligadas ao emprego, né? Se a população cresce, a gente agora gera 1.000 vagas de emprego e só 700 pessoas conseguem localmente acessar o emprego, a gente só tem 70%. Então, cresceu-se o número de emprego, mas o desenvolvimento da região não aconteceu. Veio gente de fora e acabou aproveitando aquele boom econômico que surgiu aqui para a gente. Então, é uma variável qualitativa, né? Um grande indicador do desenvolvimento econômico é o IDH, porque ele mede a renda, né? Ele mede o crescimento do emprego, a taxa de ocupação, né, mede educação e saúde. Então, são distinções que eu queria trazer aqui para a gente já fazer essa reflexão inicial do que é o crescimento econômico e o que é o desenvolvimento econômico, né? O desenvolvimento está ligado a questões qualitativas, né? Questões, indicadores qualitativos, e não só de aumento, né? E eu queria trazer aqui para vocês também o que é que a gente crê como SEBRAE, falando de desenvolvimento econômico, né? A gente acredita que o desenvolvimento econômico ele acontece por meio das pequenas empresas. O empreendedor individual, o produtor rural, o artesão,
é ele que gera emprego, é ele que move a economia de uma determinada região. A gente gosta de falar, né, que a economia ela acontece dentro do município. Pode ter política pública federal, governamental, né, estadual, mas acontece mesmo dentro do município esse desenvolvimento. E acontece muito focado nos pequenos negócios, né, como esses números estão aqui. 99%, acho que o secretário Kennedy já tinha falado na apresentação dele, na fala dele, 99% das empresas que estão aqui em São Gonçalo são micro e pequenas empresas, né? São empreendedores individuais, são artesãos, são produtores rurais, 99%. 52% do saldo de empregos, né, é gerado pela micro e pequena empresa. Então, a gente acredita que o desenvolvimento ele só acontece se a gente focar no desenvolvimento da micro e pequena empresa, porque ele que sustenta o saldo de emprego, ele que sustenta a quantidade de empresas dentro de um território. Se a gente puxar aqui esses 70%, são as vagas de empregos geradas nesse período de pandemia. A gente pegou um recorte aqui de julho de 2020 até 2021, né, um ano aí, 70% dos empregos gerados foram gerados pela micro e pequena empresa dentro dos municípios, tá? Então, é um elemento, né, extremamente importante dentro da economia local, que precisa ser olhado de uma forma diferente pelas políticas públicas, né, pelas entidades, porque o desenvolvimento de uma região só acontece se os pequenos negócios vierem junto. A gente pode dar mais educação, mais segurança, mas se a gente não trabalhar o eixo do desenvolvimento da pequena empresa, a gente não tem desenvolvimento econômico. É isso que a gente acredita como SEBRAE. E aí a gente tem uma metodologia, né, que foi aplicada, inclusive, aqui em São Gonçalo, né? Ela é uma metodologia chamada DET, né, Desenvolvimento Econômico Territorial, né, que ela acontece em 3 momentos e em 6 fases, né? Já foi falado muito aqui em casamento, né, e para não perder aqui a brincadeira também, eu vou dizer que é um casamento. O desenvolvimento econômico ele acontece como acontece no nosso casamento, né? Eu sou casado, tenho 3 filhos, e para a gente começar a fazer um desenvolvimento de uma família, a gente começa conhecendo o nosso parceiro ou a nossa parceira. É fundamental aquele momento da paquera, ou não é fundamental? Se eu pulo esse momento da paquera, eu acabo casando com uma pessoa que eu não conheço. Se eu não conheço a família dela, se eu não conheço as pessoas com quem ela sai, né? É muito difícil casar com essa pessoa. Se eu casar, eu posso provavelmente ter um problema mais na frente. Então, o desenvolvimento é a mesma coisa. Eu preciso conhecer para depois assumir um relacionamento com aquela região e depois agir, né? De fato, casar. Então, acontece mais ou menos isso no desenvolvimento econômico, fazendo esse paralelo, né? Conhecer como é que a gente começa a fazer um desenvolvimento econômico dentro de um determinado território. A gente conhece buscando conhecimento e informações sobre aquele ambiente lá. Eu preciso conhecer qual é o saldo de emprego, quantas empresas tem, qual é a renda daquela população. Eu preciso conhecer os dados econômicos daquela região para começar a estruturar políticas públicas de desenvolvimento. Então, conhecer é fundamental, fazer um diagnóstico é fundamental. Na nossa metodologia, a gente faz isso, né? Busca um conhecimento, busca informações e trabalha um eixo fundamental, que é um eixo que está sendo trabalhado hoje, que é o da cooperação, né, da rede de cooperação. É fundamental, nesse conhecimento do território, conhecer os atores envolvidos, as lideranças, né, conhecer as associações empresariais, conhecer a dinâmica daquele território é fundamental. Então, isso é um eixo fundamental. Quem muda, quem faz o desenvolvimento, não são os agentes econômicos, não é o poder público. Quem faz o desenvolvimento são as pessoas daquele território. São as lideranças, né? São os empreendedores individuais, são os micro e pequenos empresários daquela região. É isso que a gente acredita. Então, conhecer é extremamente a paquera com o território, né? Ela é fundamental para um desenvolvimento econômico. Conhecer profundamente a realidade e as pessoas daquele território, para depois assumir um compromisso com aquele território, conhecendo os agentes econômicos, todas as relações
que existem naquele ambiente, a gente começa a assumir, fazer uma articulação da rede de cooperação público-privada. Aconteceu isso aqui em São Gonçalo, a gente tem uma rede de cooperação aqui fundada, né, com parceiros da iniciativa privada e parceiros da iniciativa pública, discutindo ações. Então, a gente assume um compromisso de fazer um desenvolvimento daquele território baseado no conhecimento gerado em uma etapa anterior. E criar um ambiente interessante também nas relações de negócio, né? Acho que o prefeito estava aqui falando também com a gente, falando que está buscando, dentro das políticas públicas, ações que facilitem a implementação dos empreendedores locais. A desburocratização, o acesso a compras governamentais, né? Então, tem um eixo da política pública que entra aqui na terceira etapa, que é interessantíssimo e só é feito pelo poder público. Além de uma criação de uma rede de agentes de desenvolvimento. Acho que o Jonivaldo está aqui, está ali o Joselito também, lá de Aquiraz, né? São os agentes de desenvolvimento, né, capacitados em sua base pelo SEBRAE, que entendem a realidade local, entendem as necessidades dos empreendedores e aí nos ajudam a elaborar políticas públicas de apoio à micro e pequena empresa. Então, é uma rede de conhecimento, né, de pessoas capacitadas em desenvolvimento econômico que conseguem identificar necessidades dentro da comunidade e desenvolver aquele ambiente. Para, finalmente, a gente casar, né? A gente conheceu o ambiente, a gente assumiu um compromisso, fez todo um planejamento, né, de setores que deveriam ser priorizados naquela região, para depois a gente ir para uma implementação de ações. E aí, com os agentes de desenvolvimento, com o poder público, com a rede de cooperação, a gente monta um planejamento e vai para dentro dos setores prioritários, né? Vou mostrar um pouquinho mais na frente como é que acontece essa ação. A gente fez aqui em São Gonçalo uma parceria com a Companhia Siderúrgica do Pecém, eu acho que eles não chegaram ainda, para fazer um trabalho de desenvolvimento econômico territorial, né? E muitos atores, né, que estão aqui se envolveram nesse processo. Iniciou, né, com a tentativa de conhecer o impacto do CIP nos pequenos negócios, na economia local. A gente tentou entender o que é que o Porto do Pecém e o complexo industrial estava trazendo de desenvolvimento que poderia ser aproveitado pela comunidade local. E aí a gente tentou conhecer o crescimento populacional que isso ia gerar, quais são as oportunidades geradas de emprego, e qual é a massa salarial que vai circular aqui dentro desse território. A gente, então, conheceu, nesse momento aqui, o que o território teria, né, para a comunidade local. E definiu alguns setores interessantes para a gente trabalhar. A gente começou a entender, na dimensão industrial, o que é a dimensão industrial? Qual é o impacto daqueles 3 elos ali, CIP, o Porto do Pecém e a ZPE, na economia local. O que é que ela ia demandar de fato aqui da região? Ela ia demandar isso aqui, muito, né? Logística, fabricação e comercialização de máquinas e equipamentos, metalurgia, comércio e serviço de reparação e prestação de serviço. Esse era o impacto do CIP dentro de São Gonçalo e de Caucaia. Eram os 2 municípios que a gente estudou e tentou identificar qual era o impacto disso. E tinha outra dimensão, que era a dimensão socioeconômica. Na sua população, que seria impactada com esses grandes investimentos, o que essa população ela ia demandar? Ela ia demandar isso aqui, ó, serviço de educação, ia aumentar a população, teria que ter mais serviço de educação, construção civil, novas casas, reforma, isso seria demandado, alojamento e alimentação, têxtil e o serviço de bens de saúde e bem-estar. Então, esses eram os impactos, né, e as oportunidades geradas pelo CIP aqui nessa dimensão socioeconômica, que ela é mais próxima
do pequeno negócio, né? A gente já tem muitos pequenos negócios aqui em comércio varejista, serviço de saúde, as academias, né? A gente já tem muitos. Naquela outra dimensão lá, não. Aí já seriam empresas de maior porte. Então, nesse trabalho que foi feito de conhecimento, a gente resolveu trabalhar esses 3 setores prioritários. São setores prioritários que, se a gente estimulasse, a gente teria, de fato, um desenvolvimento territorial baseado na pequena empresa. Então, a gente começou a trabalhar comércio varejista, serviço de saúde, bem-estar e alojamento, e a alimentação, né? Esses eram os setores priorizados e que tinham mais relação com a micro e pequena empresa aqui na região. A gente foi para a etapa do assumir, né? Aqui é onde a gente já conheceu, sabe onde é que quer impactar, a gente vai firmar os compromissos e fez um planejamento definindo uns eixos de atuação desse projeto de desenvolvimento aqui na região. Fez a adesão de novos parceiros e definiu a trilha de conhecimento para formar novos empreendedores e fortalecer os empreendedores que já estavam aqui implantados. No nosso momento de planejamento, a gente firmou um convênio com a CSP aqui, né? Fundou o Território Empreendedor naquele momento, e convidou novos parceiros para estarem aqui dentro da região conosco. Então, iniciou Sebrae e CSP, mas depois a gente convidou o Senac para estar aqui com a gente, né, para fazer a qualificação, que era muito importante, o Banco do Nordeste para trazer crédito, a Prefeitura de São Gonçalo para trabalhar na implementação de políticas públicas de apoio e as associações, que era a governança que existia aqui estabelecida em São Gonçalo e Caucaia, que ela era ponte fundamental para esse processo de desenvolvimento. A gente criou, então, os eixos, né? Um eixo para trabalhar o ambiente favorável para a implantação de novos negócios. A gente fez a implementação da lei geral aqui dentro do município, que desonerou, simplificou e desburocratizou muitas das ações, né? Falou-se aqui muito em alvará, a gente já, naquela época, já trabalhava o processo de simplificação de alvará, né? A gente implementou aqui a criação, né, da sala de apoio à micro e pequena empresa. A sala de apoio, não foi, Genivaldo? A Casa do Empreendedor surgiu aí desse projeto. E foi feito, e a gente elaborou várias agendas aqui de desenvolvimento, né? A rede de cooperação foi fundamental para desenvolver essas ações, né? Era ela que puxava essas agendas de desenvolvimento, ela se empoderou do processo de desenvolvimento, fez planejamento e ela atuava, de fato, na economia local para promover esse desenvolvimento aqui dentro de São Gonçalo. Aqui foram algumas ações que a gente fez, né, com os secretários passados, né, as consultorias, palestra da Lei Geral e a secretaria que foi desenvolvida. Um outro eixo interessante que era do capital social, que é exatamente essa governança estabelecida dentro do território, que a gente precisava desenvolver, né? Ela era fundamental. Então, a criação da rede de cooperação surgiu aqui nesse momento, né? Onde foi feito encontros de negócio, as capacitações associativas, né? E também trabalhou-se muito o network entre os pequenos negócios. Eu acho que alguém falou aqui sobre associativismo, os encontros empresariais, eu lembro que era sempre um ponto muito interessante, que era muito buscado pelos empresários. Eles não se conheciam, né? E nesse momento dos encontros se trocava muito figurinha. Acho que esse momento de hoje aqui também é um pouco desse processo de desenvolvimento que veio acontecendo desde 2018, né? E onde os empresários se conheceram melhor. E aí eles se empoderaram e criaram as associações, né? E conseguiram, inclusive, conversar, de fato, com o poder público aqui municipal. Aqui foram algumas ações, acho que o Janivaldo está aqui, né, Janivaldo? As sessões de negócios, os encontros, as caravanas que foram feitas para conhecer outras realidades, né? A visita à CSP, então, tiveram diversas ações aqui no âmbito do capital social, da governança estabelecida, para a gente fortalecer essa governança e ela, de fato, fazer essa mudança local. O eixo da cultura empreendedora, onde a gente tinha que trabalhar a produtividade dos pequenos negócios e a criação de novos negócios. Então, foram feitas diversas trilhas, né? Aqui foram formadas mais de 21 turmas,
140 planos de negócio foram desenvolvidos aqui para novos empreendedores, né? Seminários de orientação para o crédito, diversas formas de fortalecer a pequena empresa, né, o empreendedor individual, foram realizadas aqui nesse eixo da cultura empreendedora. Aqui há alguns encerramentos das trilhas, né, e as ações. Uma trilha de preparação para quem estava querendo empreender, né, aquele cara que só tinha a ideia e estava querendo empreender. Então, a gente trabalhou desde da geração da ideia até o momento em que ele elabora o plano de negócio e, às vezes, vai até para a instituição financeira para pegar o crédito, né? Então, são ações que a gente vem desenvolvendo, né? O desenvolvimento econômico ele é continuado, ele não para, e essas foram algumas ações de preparação. Assim como as trilhas, né? Se vocês lembram ali no comecinho, quando eu estava falando, a gente elegeu 3 setores: o comércio, a alimentação, né, e a saúde e bem-estar, que foi a beleza. Então, a gente trabalhou forte com o SENAC, aqui a qualificação, né, a melhoria do serviço, e trabalhou também as oficinas de gestão. A gestão do negócio sempre é muito importante para aqueles que querem se fortalecer, né, querem se desenvolver. A gente trabalhava todo esse processo do desenvolvimento através do fortalecimento da gestão do negócio, até a elaboração de consultorias. Algumas consultorias e as trilhas que eram feitas, né? Aqui mais algumas ações que foram feitas, as trilhas que foram desenvolvidas, as reuniões da rede de cooperação que foram desenvolvidas, né? Os consultores do SEBRAE, da CSP, que estiveram aqui conosco, para fortalecer aqui a economia local e, de fato, trabalhar a cultura empreendedora. Tanto é que esse trabalho aqui ele gerou o território empreendedor, né, o que a gente chama de território empreendedor. As oficinas, né, de qualificação para alimentação e para a beleza. Claro que o trabalho ele é continuado. Esse foi um primeiro passo que foi feito em São Gonçalo, mas o trabalho ele é continuado e ele tem um eixo governamental que é muito importante. E o SEBRAE tem agora uma parceria com a Prefeitura de São Gonçalo para trabalhar o desenvolvimento local através de um programa chamado Cidade Empreendedora, para buscar fortalecer os pequenos negócios e também desenvolver os novos empreendedores que o município tem, né? O objetivo é sempre a melhoria do ambiente de negócio, né? Trabalhar na facilitação de quem quer empreender, trabalhar na promoção do empreendedorismo, e aí a promoção do empreendedorismo desde a base, né? A gente tem uma escola aqui em São Gonçalo em que a gente está trabalhando empreendedorismo com as crianças desde os 6 anos, então a gente já está formando uma nova turma de empreendedores com muito mais conhecimento. Então, a Prefeitura de São Gonçalo abraçou o projeto, né? Está implementando em fase de teste em uma escola, e a partir dos próximos anos a gente vai ter nas escolas municipais uma metodologia do SEBRAE de empreendedorismo para a formação de pessoas com características e comportamentos empreendedores, que são fundamentais para que eles consigam entender as oportunidades que são geradas dentro do município, dentro do nosso território. E é ela que desenvolve economicamente a economia local, né? E se fortalece a economia local. Dentro do Cidade Empreendedora, a gente está estimulando algumas ações, né? Junto com a Prefeitura, fazendo ações sob medida para as necessidades locais. A gente já tem aqui, isso é um programa, né, que já vem sendo implementado em todos os municípios do estado do Ceará, né, trabalhando a integração à rede SIM, a desburocratização, né, implementação de lei e fazendo a Sala do Empreendedor. Aqui, se vocês não conhecem, né, tem a Casa do Empreendedor, que tem um agente capacitado pelo SEBRAE, que inclusive a gente fez a Semana do Mês, Semana do Microempreendedor Individual, junto com a Sala do Empreendedor, capacitando aí os empresários locais em gestão, né, o microempreendedor individual em gestão. A gente também está fazendo o desenvolvimento das lideranças locais, né, que é eixo fundamental, o desenvolvimento da governança, dessa liderança. E a gente vem trabalhando junto com a Prefeitura pelo menos 10 eixos de desenvolvimento. Naquela linha do conhecer, assumir e agir, né? Conhecer a gestão municipal, os seus dados, os seus planos,
incrementando ações que beneficiem a pequena empresa também. Tá bom? Trabalhando desburocratização, desenvolvimento de liderança, salas do empreendedor, compras governamentais e empreendedorismo na escola, principalmente esses 6 eixos a gente vem trabalhando junto com o governo municipal. Tá bom? Então, a gente acredita no potencial dos municípios, né, para desenvolver economicamente essas regiões e somos parceiros aí estratégicos nessas gestões municipais, como São Gonçalo. Né? A ideia é pensar no município, né, levando em consideração as vocações, os recursos e os atrativos locais, né, esses ativos, e trabalhar as lideranças para que elas sejam decisivas nessa transformação do desenvolvimento local. Então, o SEBRAE, né, a gente falou muito dessas ações de desenvolvimento, mas a gente tem ações voltadas para o empreendedor que precisa melhorar a sua capacidade de gestão, né, com consultorias, com capacitações. E aqui, se vocês precisarem do SEBRAE, a gente tem um 0800, que ele também é o WhatsApp, né, que vocês podem procurar o SEBRAE. Podem procurar o SEBRAE junto com a Prefeitura através da Sala do Empreendedor. E também, já coloquei aqui o nome do Felipe. O Felipe é o gestor regional aqui do SEBRAE, é ele que fica à frente de todas as ações do SEBRAE no município. O Felipe é quem coordena todas essas ações, vocês podem procurar ele, assim como podem me procurar. O Felipe fica em Fortaleza, né, mas ele está constantemente aqui com a agenda dentro do município. Seja uma agenda com as associações, quase não sai, né? As associações, o poder público ou então individualmente com algum empresário, né? Então o Felipe, ele é o SEBRAE aqui na região. Exatamente, ele faz visita aos empresários também. Pode. A Casa do Empreendedor é um elo nosso, né, do SEBRAE com o município. Você pode ir pela Casa do Empreendedor, mas pode, o Felipe está aqui também, né? Você pode pegar o contato dele aí e ele já... Pronto. A gente tem muitas das ações aqui ligadas com as entidades, né? A Ana é uma parceira, super parceira nossa, né? Ela teve todo nesse processo de desenvolvimento, dessa metodologia de desenvolvimento territorial. A Ana se envolveu bastante, né? Apoiou muito as ações do SEBRAE aqui dentro do município. E ela também, com certeza, é um ponto de apoio que os empresários locais precisam ter, né? E podem procurar agora a Micro aqui também, que é uma parceira institucional, inclusive, do SEBRAE também. Também, a Ana pode passar. Tá bom? Então, eu queria agradecer, nos colocar à disposição como SEBRAE, né, para apoiar não só na gestão do pequeno negócio que vocês têm, a gente tem diversas ações de capacitação, de consultoria, né, para trabalhar a gestão empresarial de vocês, trabalhar o artesanato, trabalhar o produtor rural, mas também queremos estar junto com os poderes públicos, né, as associações, ou os municípios, para desenvolver ações mais estruturantes, né, trabalhando empreendedorismo de base, trabalhando a implementação de leis que favoreçam a compra governamental, para que isso se desenvolva em ações que beneficiem aí os empresários locais. Oi? A gente é um elo de apoio. Existe só a pergunta dela, ela tá perguntando aqui se o SEBRAE pode ajudar na compra pública, né? Na aproximação com o ente público. Isso. A gente pode ajudar com capacitações. A gente prepara os empresários para que eles conheçam sobre licitação, sobre processo de compra governamental. E prepara o poder público também. Nossas ações também são voltadas para o poder público, porque a gente precisa estruturá-los para... Isso. Isso. A lei geral, ela já determina a compra local, né? Ela tem um percentual de compra local que os municípios precisam fazer. Então, a gente estrutura esse processo junto com a prefeitura para que ela legalmente faça essa compra, né? Por exemplo,
a gente pode, junto com a prefeitura, estabelecer um plano de compras. O que é que a prefeitura compra anualmente, o que é que a gente pode separar desse plano de compras e direcionar exclusivamente para empreendedores locais. Então, a lei permite que a prefeitura faça isso, a gente tem ações voltadas para a estruturação desse programa dentro da prefeitura. Isso, tem a lei da micro e pequena empresa que ela favorece a compra local. Vocês podem conhecer a lei, ela tem diversas ações, né, de favorecimento, o desempate, né, as empresas que têm um empate que ele fala de 5%, né, no valor da proposta, a micro e pequena empresa ela é beneficiada e ela tem que ser contratada nesse sentido. Tem a obrigatoriedade de compras, né, de compras do município, obrigatoriedade também de lotes menores para favorecer a micro e pequena empresa. Então, tem diversas ações no eixo de compra governamental que o SEBRAE atua também, preparando os empresários em uma ponta e preparando o poder público na outra para se adequar a essa lei. Tá bom? Obrigado, gente. Mais uma dúvida? Mais uma dúvida aqui.